Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui nesta manhã para estar dando início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. E para o início do culto nós iremos ter uma palavra de oração. Pedir ao irmão Lídio que esteja orando neste momento para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Santo bendito Deus e eterno Pai, queremos em nome de Jesus te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos de ter a igreja aqui com as portas abertas, Senhor. Amém. Queremos te pedir agora pela vida do pastor, que ele venha estar nos ensinando através do teu Espírito, ó Pai, dá sabedoria para ele. Também queremos te pedir por nós, que possamos estar com um pensamento totalmente ligado à tua palavra, que possamos aprender, ó Pai. Também queremos te pedir para aqueles que estão a caminho, quem está guiando eles, ó Pai, abençoe agora a nossa escola dominical. Ó Senhor amado, muito obrigado, Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus fiel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados, nós também queremos dar o nosso bom dia e nossas boas-vindas, para os amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, e agradecemos a Deus por esse privilégio de poder estar transmitindo a palavra do Senhor através do canal da nossa igreja, através das redes sociais, e que a palavra do Senhor nesta manhã possa alcançar muitos lares, muitos corações aflitos, está sem esperança, Mas sabemos que a palavra do Senhor é o conforto da nossa alegria, e é a palavra do Senhor que nos traz a paz tão desejada que o mundo precisa. Nesta manhã, queridos irmãos, nós vamos dar início ao estudo da carta de 1 Coríntios. Domingo passado nós demos uma introdução, falamos um pouco da cidade, como que era naquela época, uma cidade grande, uma cidade geralmente a gente sabe que cidade grande sempre é sinônimo de problemas, E Corinto não era diferente das cidades grandes que a gente estamos acostumados a conviver, Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, tantas outras, Geralmente são cidades problemáticas. E Corinto também era uma cidade problemática, Mas Deus enviou um homem ali, um missionário, um homem que tinha uma visão profunda, para estar implantando igrejas, e o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo este privilégio dele estar escrevendo para aquela igreja ali. E hoje nós vamos dar início no primeiro capítulo, Então eu convido aos irmãos, eu espero que os irmãos no decorrer da semana dêem uma lida, de 1 Coríntios, para a gente estar vendo como que era, como foi o início daquela igreja, os problemas, que o apóstolo Paulo teve ali naquela igreja, como já falamos, no domingo passado, a igreja geralmente em determinados lugares, uma é mais fácil, outras mais difíceis, e ali em Corinto tinha uma particularidade, como nós falamos domingo passado, devido ao trânsito de muitas pessoas de vários locais, pessoas que confessavam a sua fé em vários deuses, acreditavam em várias divindades, Então, você imagina você implantando uma igreja num lugar assim, uma cidade grande, onde costumes, cada pessoa tem o seu costume, cada pessoa professa a fé em um Deus diferente,
olha como era difícil, né? Mas Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, a gente sabe que ele sempre foi zeloso, né? Principalmente no andar da igreja, ali na diretriz, ele passava para a igreja, para aqueles homens de Deus que ele colocava diante daquelas respectivas igrejas, Timóteo, Tito, né? E aqueles outros companheiros que sempre estavam ajudando Paulo no seu ministério. Mas mesmo assim, aquela igreja enfrentou várias dificuldades. A gente vai observar, queridos irmãos, que no primeiro capítulo até o capítulo 9, Paulo vai tratar de muitos assuntos que estavam ali ocorrendo dentro da igreja de Corinto, né? A gente vai ver incesto que estava acontecendo ali dentro daquela igreja, divisões, né? Não sei, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, né? E a gente vai olhar que, conforme a gente vai observar no Corinto, na igreja de Corinto, a gente pode trazer um pouco de tudo aquilo para as igrejas da nossa igreja contemporânea, e a gente vai ver que não é muito diferente, não. Quantas vezes existem essas diferenças dentro da igreja, e a liderança da igreja, assim como Paulo, tem que ter sabedoria através da palavra de Deus para estar tratando desses determinados assuntos, desses problemas que sempre poderão estar surgindo na igreja. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que não pode, haver esse tipo de coisa, né? Facção, divisões, olha, eu pertenço a determinado grupo, eu dou mais preferência para pastor fulano de tal, eu dou mais preferência para irmão fulano de tal. Era isso que estava acontecendo ali em Corinto, né? Então, abra sua Bíblia e nós vamos dar início a esse estudo que eu creio que vai nos edificar muito como igreja do Senhor Jesus, para entendermos o propósito, né? Como já disse, as diretrizes que o apóstolo Paulo deixou para a igreja através dos seus escritos. Quantos leram aqui a carta de Corinto no decorrer da semana? A irmã leu, o irmão, vários irmãos, graças a Deus. Então, os irmãos, à medida que os irmãos quiserem também estar interagindo, né, com alguma pergunta, colocando as suas ideias, os irmãos pedem a palavra e nós vamos deixar os irmãos também estar comentando, estar participando. A escola bíblica dominical, irmãos, nada mais é do que um lugar onde nós iremos aprender a palavra do Senhor. Nós vamos aprender como de fato nós devemos nos comportar e fazer morada, Espírito Santo, mora em... Pode continuar. Ao vivo e a si mesmo, irmãos. Muito bem, vamos dar início então à leitura do primeiro capítulo, que diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar assentados mesmo, que é uma leitura longa, né? Nós iremos ler todo o capítulo 1, para depois a gente entrar na discussão desse capítulo, estar analisando ponto por ponto, né? Para termos um melhor entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dado em Jesus Cristo,
porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo, sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação, redenção e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Amém? Muito bem, amados irmãos, então nós iremos começar analisando um pouco esse capítulo, todo o capítulo 1 de 1 Coríntios, Só uma observação: Coríntios, irmãos, significa, os moradores da cidade de Corinto,
E às vezes a gente confunde Coríntios com a cidade. Não, Coríntios não é a cidade. Coríntios é os habitantes, é dado aos habitantes que viviam ali na cidade de Corinto, né? Então, quem morava em Corinto era coríntios, não corintiano, era coríntios, tá bom? Só um esclarecimento aqui, que às vezes a gente faz confusão, né? Coríntios, quando fala Coríntios, já é a cidade de Coríntios. Não, quando fala Coríntios, é quem morava ali naquela cidade, né? Muito bem, amados, visto isso, nós vamos para o texto, né? Como eu já falei, se os irmãos quiserem abrir para estar fazendo comentário, é só pedir a palavra que nós iremos passar a palavra para cada irmão que quiser colocar as suas opiniões, quiserem estar perguntando, né? Fazendo algum comentário, o que acharam, se tem alguma dúvida. Então está aberta a nossa escola dominical para o nosso aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Paulo, aqui a gente observa, irmãos, que em primeira mão Paulo começa a dar graças a Deus, né? Graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Paulo começa já agradecendo a Deus pela oportunidade que ele teve de poder expor a palavra de Deus naquela cidade, né? E a princípio a gente observa que Paulo estava contente com a conduta, com o efeito que a palavra de Deus fez na vida daqueles povos que ali estavam congregando naquela igreja, né? Ele fala: dou graças a Deus porque em tudo fostes enriquecidos, né? Enriquecidos em quem? Nele, ou seja, em Deus. Através do que? Através da palavra que foi pregada naquela igreja, que foi pregado para aqueles irmãos. Então Paulo, como um fiel homem pregador da palavra de Deus, ele estava contente porque ele já estava tendo resultado da obra que foi feita ali naquele local, através da implantação daquela igreja. E eu creio, irmãos, aqui é uma lição para nós. Eu creio que a maior alegria nossa é quando a gente podemos observar que o trabalho que através de cada membro da igreja está sendo feito, a gente está colhendo resultado, né? A gente está vendo que as pessoas estão dando ouvido com aquela doutrina, com aquilo que nós estamos passando, né? E essa era a alegria de Paulo, e a gente sempre vai observar, irmãos, que Paulo sempre fala da alegria dele de ver crentes firmes na palavra do Senhor, firmes na doutrina que ele passava, né? E não, sem dúvida nenhuma, irmãos, não tem maior alegria para o missionário, né? Quando sai para os campos, vai para um lugar remoto que ainda não tem nenhuma igreja, que está iniciando o trabalho, e ele vê que aquelas pessoas ali, aqueles habitantes daquele determinado lugar, ou seja, um vilarejo, ou uma cidade grande, ou em qualquer local, mas ele percebe que a semente foi plantada e já os frutos estão sendo colhidos. Foi isso que estava acontecendo em Corinto. Embora uma cidade devassa, embora uma cidade que a corrupção imperava ali naquele local, como nós falamos domingo passado, né? Devido ao fluxo de pessoas de vários lugares, várias nações, vários povos, né, que circulavam ali em busca de riqueza, em busca de trabalho, em busca de negócios, mas a palavra de Deus estava fazendo efeito no coração daquelas pessoas.
Então, irmãos, a gente nunca devemos desanimar. Será que vai dar certo? Será que se a gente implantar uma congregação, uma igreja em determinado lugar, mas aquele lugar é lugar de pessoas de corações duros, pessoas que não ouvem a palavra de Deus, mas nós devemos fazer o quê? A nossa parte. Paulo fez a parte dele. Paulo, ele saiu para pregar o Evangelho, mesmo sabendo, conhecendo o ritmo daquela cidade, os problemas que aquela cidade grande tinha, mas ele não desanimou, ele foi firme na palavra do Senhor, ele tinha certeza absoluta que ele ia conseguir instalar uma igreja ali naquele local. É isso que nós devemos sempre ser constante na nossa obra. Paulo mesmo fala, sede firme e constante, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele tinha certeza que aquela obra que ele estava iniciando ali naquela cidade era uma obra que ia render muitos frutos, né? Tanto é que depois ele escreve a segunda carta para aquela mesma igreja, né? Orientando aqueles irmãos, agradecendo aqueles irmãos e assim por diante. Muito bem, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, uma das características de Paulo, irmãos, eu sempre gosto das cartas paulinas, que a gente vê a preocupação de Paulo, a preocupação e o zelo que ele tinha pela igreja de Cristo. Paulo sempre foi zeloso, sempre ele, um homem firme, muitas vezes até tido assim como muito duro, mas muitas vezes era necessário, era preciso. E muitas vezes, irmãos, para a gente conduzir a igreja do Senhor Jesus, eu digo, a liderança da igreja tem que ser firme, tem que ser, muitas vezes, agir com rigor, porque se deixarmos o pecado, as pessoas, pela sua própria natureza, né, irmãos, nós somos pecadores, né? Nós herdamos o pecado. Então, a nossa natureza é má, continuamente é má. Então, se a gente deixar, digamos assim, o pastor, a liderança da igreja, deixar as pessoas viver do seu modo, do seu jeito, vai, certamente, lá na frente, vai ter problema com aquela igreja, porque é uma igreja que não está sendo conduzida com rigor através da palavra de Deus, não através daquilo que o pastor, daquilo que a liderança pensa, mas aquilo que a palavra de Deus deixou para ser seguido na igreja do Senhor Jesus, né? E Paulo fala que aqueles irmãos estavam abastecidos com todos os dons. É importante a gente observar, irmãos, quando Paulo fala, o qual vos confirmará também até o fim, no verso 7, de modo que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia que aquilo que ele tinha passado através da palavra de Deus, tinha completado tudo aquilo que faltava para aqueles irmãos que estavam congregando ali naquela igreja. Que a palavra de Deus, irmãos, é assim, ela, quando de bom grado a gente recebe Cristo em nosso coração, tudo que faltava para nós sermos crentes fiéis à palavra de Deus, foi dado naquele momento, através do que? Através do Espírito Santo de Deus, né? Basta que a gente começar a estudar a palavra de Deus, começar a buscar entendimento na palavra de Deus, porque a palavra de Deus que tem que ser a suficiência para nossas vidas, né? E infelizmente muitas pessoas acham que só ler a Bíblia, só meditar na palavra de Deus não é o suficiente para ele crescer na fé. Não, negativo. Tudo que nós precisamos, quando Paulo fala que todos os dons estavam ali sobre aquela igreja, é porque a palavra de Deus nos dá tudo que falta.
Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus, para a igreja ser uma igreja firme, uma igreja fiel, uma igreja que de fato faça a obra do Senhor conforme o que está na sua palavra. E ele fala aqui no verso 9: fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel, irmãos, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo que a igreja de Cristo Jesus está implantada, Deus sempre vai ser fiel para sustentar a sua igreja, para dar as diretrizes que a igreja de Cristo Jesus precisa. Então, se a igreja começa a pregar uma doutrina que não é a doutrina que está na palavra de Deus, não é falta de orientação, não é falta de orientação. Muitas vezes é falta do que? Da leitura da palavra de Deus, é falta de entender de fato o que está pedindo para aquela igreja, o que a palavra de Deus está orientando para aquela igreja seguir, né? Porque tudo está na palavra de Deus para o bom andamento da igreja. E aqui, irmãos, no verso 10, Paulo já começa a corrigir, depois que foi comunicado a ele que, embora aqueles irmãos entenderam o propósito de fato o que era ser igreja, o que era ser uma nova criatura, mas infelizmente logo começou a haver problemas. E a gente tem que entender, irmãos, que igreja é assim. Às vezes um dia está bem, um dia aparece um probleminha, um dia aparece um irmão com algum problema e tem que fazer o quê? Corrigir através da palavra de Deus. E Paulo teve essa sabedoria. Quando ele soube aqui que estava havendo algum problema na igreja, logo ele toma as suas diretrizes, as suas decisões para corrigir aquele erro. Veja o que diz o verso 10 em diante: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Paulo, já de cara, ele começa a instruir aqueles irmãos. Irmãos, o que está acontecendo aí? Digamos, eu chego aqui na igreja, algum irmão liga para mim: ó pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo na igreja, tem irmãos que estão causando problemas na igreja, está trazendo, digamos assim, divisão na igreja. Qual é a atitude do pastor? Qual é a atitude da liderança? É chamar e procurar dirimir aqueles problemas, começar a ter um diálogo com aquela pessoa que está tentando causar aquele problema. E foi isso que Paulo fez. Irmãos, eu rogo a vocês, rogo porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava tomando uma decisão partidária, ele estava indo de encontro com aquele problema através do que? Em nome de Jesus. Nunca, olha, eu estou mandando, eu quero que você... Não, ele não estava fazendo isso. Irmãos, rogo em nome de Jesus que vamos falar o mesmo linguajar, vamos agir da mesma forma que vocês estavam agindo, né? Isso não convém vocês estar fazendo. Então, o que é discernimento, irmãos, através da liderança, através do pastor da igreja. Tem que ter discernimento. Quando haver alguma contenda entre os irmãos, tem que chegar através da palavra de Deus, chama aquelas pessoas que estão envolvidas ali naquela contenda, faz uma oração, lê a palavra de Deus e vai aconselhar aqueles irmãos através da palavra de Deus. Assim é na igreja, assim é no lar, assim é em qualquer momento. Tem que ter o que? A sabedoria, né? O homem de Deus tem que ter essa sabedoria para estar resolvendo o problema, não através do seu próprio conhecimento, da sua própria sabedoria, mas através da palavra de Deus. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado
pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Paulo tinha uma família ali na igreja de Corinto, que era uma família que zelava pela igreja. O que dá a entender, irmãos, que às vezes a gente fala, olha, em todas as igrejas sempre tem uma família ali tradicional, uma família fundadora, né, que sempre está ali, né? Mas muitas vezes isso é um ponto positivo, nem sempre é um ponto negativo. Às vezes a gente pega assim, olha, aquela família ali foi a família que fundou a igreja, foi a primeira família que deu início ao trabalho, e a gente fica com uma certa, né, dúvida ali, como que vai ser, como que essa família age na igreja. Mas muitas vezes, irmãos, e aqui está a prova disso, que a família de Cloé provavelmente foi uma família que deram início àquele trabalho, juntamente com Paulo, né? Talvez foi até emprestar um lugar para dar início àquele trabalho, sei lá, né? Mas o que o texto fala que aquela família, zelosa como era pela obra do Senhor, comunicou Paulo, que Paulo não estava ali naquele local. Paulo estava distante, então eles vão comunicar a Paulo que estava havendo um problema sério naquela igreja, né? Aqui só dá uma pausa aqui. Cloé significa, irmãos, às vezes a gente vê uns nomes meio diferentes na Bíblia, né? Cloé significa folhagem verde, né? Eu procurei dar uma pesquisada e eu consegui essa informação. Cloé significa folhagem verde ou ramagem verde, né? Então essa família viu que se continuasse naquele ritmo que aquela igreja estava, ia causar muitos problemas ali naquela cidade, ali naquela igreja. Então, o que os membros daquela família fez, olha, certamente reuniram ali, olha, nós temos que comunicar o que está ocorrendo com Paulo, para ver qual é a solução que ele vai tomar, o que ele vai nos aconselhar, o que ele vai falar para a gente estar fazendo para resolver esse assunto, né? Então eles vão e comunicam a Paulo. Aí Paulo fala, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aqui, irmãos, o negócio ali naquela igreja já estava descambando, já estava tomando rumos muito temeroso para a igreja, né? A gente vê que no mínimo aqui tinha 4 grupos, talvez era uma igreja até grande, digamos assim, 100 pessoas naquela igreja, né? Imagine 4 grupos diferentes dentro de uma igreja, 4 pensamentos dentro de uma igreja, por mais pequena ou grande que seja, vai haver problema sim, porque cada um vai falar o seu idioma, ninguém ali vai bater ideias com ideias, né? Não vai combinar. Então chega, digamos, aquele grupinho, olha, nós nem vamos conversar com aquele grupinho. O que estava acontecendo aqui em Corinto era isso, né? É bem nítido. E um estava falando, olha, eu sou de Paulo, digamos, tinha aquele grupinho que era do apóstolo Paulo. Aí o outro chegava, eu sou de Apolo, né? Tinha outro que falava, eu sou de Cefas. Cefas era Pedro, né? E outro falava, eu sou de Cristo. Então estava havendo uma confusão ali naquela igreja. Ah, irmãos, é isso nos nossos dias que tem derrotado muitas igrejas, é exatamente isso, não é verdade? Quantas igrejas têm sido divididas, quantas igrejas fecharam as suas portas exatamente por causa disso? Cada um querendo falar o seu idioma, né? Mas a igreja, o dono da igreja é Jesus Cristo, não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, não, é Jesus Cristo. A igreja aqui em Parque Bristol não é do Lídio, não é do irmão José, não é do irmão Rogério,
Rogério, não é da irmã Janete, é a igreja de Cristo Jesus. Né? Infelizmente, irmãos, a gente vê muitas denominações aí, hoje em dia é assim, passa, aquele irmão é da Assembleia, não vou nem cumprimentar, aquele irmão é Deus e Amor, não vou cumprimentar, aquele irmão é batista da convenção, estou longe, não quero nem papo com esses irmãos, aquele irmão é presbiteriano, também não vou conversar com ele. Irmãos, o cristianismo, quem é a cabeça do cristianismo? Não é Cristo? Será que lá no céu, quando chegarmos lá, se você tem a certeza da sua salvação, você vai encontrar uma placa da igreja batista para você, estou no meu cantinho aqui. Quem é da Assembleia vai encontrar a placa da Assembleia, é uma igreja mais avivada, então vou congregar aqui. Não, irmãos. Lá não vai ter placa de igreja, não. E aqui em Corinto eu estava vendo isso. Cada um irmão queria o seu grupinho, queria ser privilegiado através do seu grupinho. E lamentavelmente isso acontece até hoje em nossas igrejas. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, que a igreja é de Cristo Jesus. Amém. A igreja não foi Paulo que fundou, embora ele deixou as diretrizes para a igreja, mas Paulo é o fundador da igreja. Apolo muito menos, Pedro muito menos. Quem fundou a igreja foi Cristo Jesus. Então, é a diretriz que está na palavra do Senhor que tem que ser a regra de fé para a igreja. É verdade? Então, infelizmente, isso estava acontecendo. Mas Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele chega para os irmãos e fala: espera aí, irmãos, está Cristo dividido? Né? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em meu nome? Paulo chega e tem essa conversa dura com aqueles irmãos. E muitas vezes, irmãos, o que falta para uma igreja andar em comum acordo é isso. Liderança sentar, espera aí, irmãos, vem aqui, eu sou pastor da igreja, mas eu sou dono da igreja. Aquela família ali é uma família zelosa pela igreja, foi essa família que fundou. Se essa igreja existe aqui nesse local, vamos agradecer a Deus pela vida dessa família, mas espera aí, essa família é dona dessa igreja? Não é. O pastor fulano de tal, eu tenho preferência por pastor fulano de tal. O pastor é dono de igreja, irmãos? Não é. O pastor é apenas um servo. Aquela família tradicional, está ali naquele local, foi colocada por Deus para ser usada para a glória do Senhor. Não é para trazer, digamos assim, proveito, tomar partido, porque, olha, vamos ficar orgulhosos porque esse trabalho aqui foi feito através de nós. Não, tem que ser humilde para reconhecer a graça de Deus, né? Ser grato, ter o coração agradecido. Puxa, como Deus tem nos usado aqui, nossa família. Olha que maravilha, Deus está nos usando como um vaso nas suas mãos para abençoar as pessoas aqui nessa região. Olha, Deus me enviou para determinada igreja para mim estar juntamente com meus irmãos, edificando aquela igreja através da palavra do Senhor. Paulo está falando isso para aquela igreja. Irmãos, eu fui crucificado por causa de vocês, porque tinha irmãos ali que parece que quando via Paulo, estava vendo um Deus na frente deles. E muitas vezes, irmãos, digo isso com tristeza, tem muitos irmãos e várias igrejas que quando vê um pastor, o pastor ali daquela igreja, pensa que vai endeusar aquele pastor, né? Aí vai subir o que? O orgulho no coração daquele pastor, né? Já começa a andar de nariz empinado, pensando que é o dono daquela igreja. Olha, está vendo? O meu ibope está crescendo aqui com os irmãos. Irmãos, negativo, né? O pastor é um servo. Você, por mais que trabalhe na igreja do Senhor Jesus, não tem que querer honra para você. Não tem que querer ser elogiado, querer isso, querer aquilo.
toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Senhor. E é isso que Paulo está falando, né? Está Cristo dividido, né? Ele está falando, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, né? Ele está falando, ainda bem que eu não batizei vocês, senão o negócio aqui seria, ainda estava pior ainda do que está, né? Porque imagine, Paulo não tinha batizado quase pessoas nenhuma ali naquela igreja, e já estava considerado como um Deus, né? Apolo, outro também, que quando aqueles irmãos viam Apolo chegar naquela igreja, parece que queria cultuar Apolo. Outros, quando via Pedro, queria cultuar Pedro. É onde Paulo chega e fala, olha, Cristo não está dividido. Paulo foi crucificado, eu não fui crucificado. Vós foste batizado em meu nome? Não. Então espera aí, irmãos. Vamos, digamos assim, se fosse hoje, vamos baixar a bola de vocês, que não é isso que vocês estão pensando, não. Toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor, né? Se o trabalho aqui nessa igreja em Corinto está crescendo, vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor, vamos buscar almas para continuar esse trabalho aqui, mas pensando em uma só pessoa, só em Cristo, que é o cabeça da igreja. Não é estar pensando em mim, em Apolo e nos outros que deram início a esse trabalho, não, né? Aí ele vai falando, capítulo 15, verso 15, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome, e batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo está falando, irmãos, todo esse trabalho aqui que eu comecei a fazer aqui nessa igreja, não foi para me receber glória, não foi para me receber honra, não. Eu comecei a pregar a palavra de Deus aqui para vocês, não foi com a sabedoria que eu tenho. E a gente sabe que Paulo era um homem muito sábio, né? Estudou ali aos pés dos maiores professores da época. Então Paulo tinha um vasto conhecimento secundário, né? Mas ele estava falando, eu vim pregar a palavra de Deus para vocês, foi sabedoria dada dos céus. Foi Deus que me deu essa sabedoria, foi Deus que me conduziu para estar pregando, estar edificando vocês através da palavra do Senhor. E é isso, irmãos, que muitas vezes falta na vida de muitos pastores, muitos líderes da igreja. Irmãos, por mais que nós temos conhecimento, mas sempre devemos ter a humildade para reconhecer que se o trabalho está indo bem, não é méritos nossos, não. Por mais conhecimento, por mais sabedoria que tenhamos, a obra é feita através do Espírito Santo de Deus, né? E Deus, quando quer usar, Ele vai usar a pessoa sábia e a pessoa indulta. Ele não está escolhendo, né? E Paulo vai falar isso depois. Olha, vede que a obra do Senhor, Deus não chama, não é muitos sábios, não. Deus chama, geralmente, irmãos, pessoas humildes, pessoas ali no campo, pessoas que gostam de trabalhar. A gente não vê muitos doutores aí envolvidos no ministério, não. Pessoas de QI elevadíssimo, muitas vezes não querem nem saber da obra do Senhor. Arrogância, orgulho, né? Geralmente Deus pega aquelas pessoas que talvez está ali esquecida, ali no meio da igreja, aquele irmãozinho simples, né? Aquela irmãzinha simples, mas é um irmão, a irmã que tem a unção do Espírito Santo de Deus, que Deus toca naquela pessoa, vai meu filho, vai minha filha fazer a obra. Geralmente a gente vê isso, irmãos, nas igrejas. Então é isso que Paulo está falando. Eu não vim pregar o Evangelho para vocês com sabedoria, não, com sabedoria secular. Não, eu vim pregar o Evangelho porque Deus me enviou. Foi com a sabedoria que Deus me deu para estar pregando a palavra para vocês, né? E ele fala,
para que a cruz de Cristo se não faça vã. É esse, irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas aí com orgulho, né? Às vezes até arrogantes, porque conhecem um profundo teólogo. Eu conheço muito, e às vezes até o orgulho sobe para a cabeça daquela pessoa e esquece que a obra foi feita lá na cruz do Calvário, né? A igreja do Senhor Jesus foi comprada com o sangue de Cristo Jesus, não foi através de sabedoria do homem, né? Foi através do sacrifício de Cristo Jesus. Algum irmão quer falar alguma coisa, quer perguntar? Eu gostaria de perguntar o seguinte: se esse lugar foi o primeiro lugar, foi o primeiro lugar que Paulo pregou o Evangelho? Não, Coríntio não, irmão. Provavelmente Coríntio foi talvez o segundo lugar que ele implantou igrejas. Eu vou trazer isso com detalhes no próximo domingo, mas eu posso falar para o irmão com certeza que não foi. Não tenho certeza se foi em Éfeso, uma coisa assim, Éfeso ou Filipe, que ele pregou a primeira vez que ele começou a implantar a igreja, mas Corinto não foi a primeira igreja que ele implantou, tá bom? Mas domingo a gente traz com maiores detalhes. Pois não, irmã? Família Cloé. Cloé é mulher ou homem? Cloé é mulher. É mulher. Pois não, irmã? Aqui eu vi os palavras de Deus falam que as pregações de Paulo, ela tinha um caráter. O que quer dizer o caráter da pregação? Não entendi. Aqui fala assim que as pregações de Paulo, ela tinha um caráter. Cada pregação dele tinha um caráter. O que quer dizer? O que é um caráter? É o estilo, né, irmão? É o jeito, né? É o caráter das pessoas. Aquela peculiaridade que ele tinha, aquele jeito próprio dele que outra pessoa não tinha, né? Então Paulo era, como eu disse, Paulo era muito zeloso. Ela era firme na palavra e muito zeloso, né? Então Paulo tinha esse estilo próprio dele, né? A gente vê a maioria dos escritores, mas Paulo tem um jeito especial para escrever para as igrejas, o trato que ele dá às igrejas, né? Então é isso que o texto está falando. É igual cada pastor, a senhora vai ver, cada pastor tem o seu jeito, o seu estilo de pregar, o seu jeito de falar, né? Por mais que eu queira imitar outro pastor, eu não vou fazer, não vou pregar igual aquela pessoa, que é aquele dom, né? É coisa natural da pessoa. E Paulo tinha esse algo natural, né? Uma pessoa muito firme, muito amorosa, era duro, sim, mas muito amoroso, né? Pela obra do Senhor, muito zeloso. Irmão José, pela dúvida do irmão, Paulo começou a sua pregação em Efésio. Efésio, né? Obrigado. Obrigado. Eu tinha dúvida se era Efésio ou Filipe, mas está confirmado aí. Né? Irmãos, nós já estamos chegando a 10 horas. Nós paramos aqui no verso 17 e domingo nós vamos dar continuidade, né? Paulo vai falar do verso 18 até o verso 31 da sabedoria humana e o contraste com a sabedoria de Deus, né? Então a gente deve observar, irmãos, a gente não devemos sim usar a sabedoria humana, mas a gente não deve fazer as coisas
tudo através da sabedoria humana, principalmente quando se diz a respeito da igreja. A igreja tem que ser conduzida através da sabedoria de Deus, a sabedoria divina, né? Não é a sabedoria humana que tem que imperar na igreja do Senhor Jesus. Nós devemos usar os recursos através da ciência, através do nosso conhecimento escolar, sim. Isso é benéfico, né? Para a gente estar elaborando o sermão, estar tendo mais assim afinidade com os irmãos. Então, isso é louvável, irmãos. Mas a gente não pode ficar estribado apenas no nosso conhecimento secular, né? Porque eu sou formado nisso, eu tenho um doutorado nisso e naquilo. Isso para Deus, irmãos, não quer dizer nada. Você pode ser um doutor, você pode ter não sei quantas faculdades, e se você não tiver o temor de Deus, acima de tudo a alegria, o prazer de fazer a obra, o amor com os irmãos, o amor com a igreja de Cristo Jesus, não vai adiantar nada. É o que Paulo vai falar lá no capítulo 13, né? Se ele não tiver amor, nada vai adiantar. E a igreja de Cristo Jesus tem que ter amor, irmãos. Para fazer a obra, realizar a obra, é através do amor, é através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a igreja vai ser uma igreja unida, uma igreja que vai ter sabedoria para estar, quando aparecer algum problema dentro da igreja, disciplinar, com amor, tem que ser corrigido, mas tudo através do amor. Tá bom, queridos irmãos? Se os irmãos têm mais alguma pergunta, dá tempo. Pastor, a gente vê que realmente há muita humildade, né, na vida de Paulo, né? Que ele sempre pregava a palavra de Deus, mas nunca se vangloriava, né? Ele sempre, muitas vezes até comentava de outras pessoas, mas ele sempre estava sempre abaixo, né, da palavra de Deus, abaixo de Cristo, né? Então era uma das características dele também, a humildade, né? E tanto é, né, irmãos, que depois a gente vai ver lá na frente, a segunda carta que ele escreve, muitos irmãos até questionavam o ministério dele, achavam que ele era um falso pregador, achavam que ele era um falso apóstolo, que ele não era tudo aquilo que ele falava, que ele demonstrava, e Paulo vai questionar isso, né? Que ele vai falar, eu nunca vim aqui ter com vocês através de palavras sublimes, isso e aquilo, arrogante, vamos dizer assim. Ele vai questionar isso. Eu nunca vim aqui com arrogância com vocês, querendo me aparecer, por mais que eu tenha conhecimento secular, mas eu nunca expus meu conhecimento para estar falando na igreja, né? Ele vai até falar que ele falava vários idiomas, várias línguas, né? Mas ele nunca tomou partido sobre isso, ele nunca, digamos assim, usou todo o seu conhecimento para obter vantagens, né, sobre a igreja pelo conhecimento que ele tinha. Ele sempre teve humildade. Irmãos, a obra do Senhor, a igreja do Senhor tem que ser conduzida com humildade, seja lá quem for. Seja o pastor que for, ele pode ter o maior conhecimento de toda a história, mas ele tem que ter humildade. É o que Salomão pede para o Senhor, né? No sonho que ele teve quando Deus pediu para ele, olha, pede o que você quer, que eu vou. Ele pediu o quê? Sabedoria. Ele não pediu outra coisa, pediu sabedoria e humildade para conduzir aquele povo. Muitas vezes, irmãos, é isso que falta, muitas vezes, na liderança da igreja, pedir sabedoria a Deus, ter humildade. É o que eu falei um dia desse para os irmãos, logo quando eu cheguei. Irmãos, pastor nenhum está acima da palavra de Deus, tem que ter sabedoria. Às vezes o irmão vai perguntar alguma coisa, irmão, eu não sei, posso trazer a resposta daqui uma semana, um mês, ou sei lá, mas eu vou procurar
trazer a resposta para o irmão. Né? Tem que ter humildade de falar, olha, eu não sei. Né? Eu vou perguntar para uma pessoa que tenha mais conhecimento que eu. E esse, irmãos, faz parte do caráter do crente. Né? E Deus se agrada, irmãos, quando a gente faz a obra do Senhor através da humildade, através do amor, através, sabe, de querer de fato ser uma pessoa usada por Deus, né? E é isso que Paulo deixa o exemplo para todos nós. Pois não, irmão? Paulo, ele quando entrava na igreja, ele já entrava no espírito, né? O que significa? Irmã, toda Eu hora. falava, já entrei no espírito. Irmã, Já estava preparado. irmã, toda vez que a gente, eu sempre digo, a gente vem cultuar a Deus, digamos assim, na quarta-feira, ou no domingo cedo, ou à noite. O nosso culto não deve começar quando a gente entra na igreja. O nosso culto deve começar desde quando a gente já levanta, né? Naquele momento de oração, pedindo orientação a Deus, né? Durante a semana, né? Isso é viver em espírito. É prestar um culto racional. O que é um culto racional? É um culto de inteligência. Você está ali com sua mente focada naquilo que você vai fazer, no culto que você vai prestar. Agora a gente sai de casa, às vezes já brigado com a esposa, ou a esposa brigada com o esposo, brigando com os filhos. Você pega um trânsito louco aí que a gente pega aqui em São Paulo, né? Sai brigando com todo mundo, né? Como que a gente vai prestar um culto? Você vai chegar com espírito de adoração? Não vai, né? É isso que Paulo fala. E tenho certeza absoluta que Paulo, a vida dele sempre foi uma vida espiritual, né? Paulo nunca vai transmitir assim um homem carnal, né? De jeito nenhum. Então é o que a gente deve sempre fazer, né, irmã? Infelizmente a nossa natureza é má, a nossa natureza é caída, mas a gente, se é crentes espirituais, a gente sempre vai estar ali contente, sempre vamos, mesmo aborrecido muitas vezes, mas é o Espírito Santo de Deus que vai agir em qualquer momento, nem só dentro da igreja, mas em qualquer momento. Muito bem, irmãos, então estude do verso 18 até o verso 31 do primeiro capítulo de Coríntios, para darmos continuidade na nossa lição no próximo domingo, e que Deus nos abençoe, né? E que a gente possa estar meditando na palavra do Senhor, para estar fazendo perguntas, estar respondendo, e assim iremos crescer juntamente conforme a palavra do Senhor nos orienta. Vamos ter um intervalozinho, né? Tomar uma água, e 10h15, 10h20 a gente volta para prestar o nosso culto ao Senhor. Bom dia.